Eu sei que ultimamente está difícil começar os nossos editoriais com notícias boas. Eu sei que é bem verdade isso. Acontece que hoje vai ser diferente. Nós vamos ter uma notícia boa no nosso editorial. Não tanto quanto eu queria, mas já é uma coisa positiva. Vamos lá. Você lembra do caso da saidinha? Saidinha é quando o preso dá no final de ano, o presidente edita um decreto e manda aquele quantidade de bandido para a rua. Acontece que no ano passado isso deu muita repercussão. Principalmente com o caso de um policial que foi baleado na cabeça por um bandido que estava em saidinha. Foram casos de abusos sexuais, casos de assassinatos, casos de roubos, sabe? Coisas grotescas. A quantidade de traficante que foi pego na saidinha vendendo drogas. Então, assim, foi coisa muito grave. Tinha sido aprovado um projeto na Câmara dos Deputados, só que ficou parado lá no Senado. Tentaram até jogar a responsabilidade em cima do Flávio Bolsonaro, porque teve um jornalista que falou que o projeto ficou 6 meses na mão dele para ele dar um parecer. Isso não foi verdade. O projeto ficou um mês na mão do senador Flávio Bolsonaro, até que ele entregou o relatório e foi o próprio Senado que demorou a colocar isso em votação dentro das comissões. Hoje foi aprovado. Mas Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro articularam para que tivesse uma mudança. E muita gente não agradou com isso. Por exemplo, eu. Matéria da CNN Brasil. Comissão do Senado aprova projeto que mantém saidinha apenas para presos que estudam. O projeto enviado pela Câmara previu o fim de todas as saídas temporárias, mas relator acatou a emenda para possibilitar atividades educacionais fora da prisão. Já vou explicar para vocês. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 6, o projeto de lei que trata do fim das saidinhas de presos. O senador Flávio Bolsonaro, relator do projeto, decidiu incluir no projeto a possibilidade de saída de presos para atividades educacionais fora da prisão, como conclusão dos ensino médio e superior e cursos profissionalizantes. A mudança, no entanto, não se estenderia para quem cometeu crimes hediondos ou com grave ameaça. Vamos entender? Vamos lá. Quando eu apresento um projeto de lei ou esse projeto é apresentado, chega na Câmara ou no Senado, os deputados e senadores podem apresentar emendas a esse projeto. O Sérgio Moro entendeu o seguinte: olha, na minha visão, não tem que proibir a saidinha para todos. Lembrando que para vocês, que a saidinha não é a possibilidade do preso sair para estudar ou algo nesse sentido, não. A saidinha é para ele poder sair e passar as festividades de Natal ali com seus familiares. Então o Moro falou o seguinte: olha, aquele cara que sai para trabalhar ou para estudar, que está em regime semiaberto ali ou aberto, ele não precisa tá incluso aqui na proibição. Deixa esse sair, deixa esse simplesmente ficar livre aí para sair e passar as festividades com os familiares. O Flávio Bolsonaro acatou e falou: não, realmente, quem estuda e trabalha vai poder sair aí nas festividades. Vamos lá. Eu tenho uma visão diferente. Para mim, o cara que está estudando, está ganhando, é benéfico. Porque ele cometeu um crime, ele está saindo para estudar, está saindo para fazer as coisas, ele já está saindo, ele já está se envolvendo com a sociedade. E ele está cumprindo uma pena, porque ele cometeu um crime. E se ele está cumprindo a pena porque cometeu um crime, ele não tem que ter benesse enquanto a pena não for cumprida. Então, eu acho o seguinte: com essa mudança aqui, esse projeto vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, vai perder mais tempo, para depois ir para a sanção do presidente, que vai sancionar ou vetar. Na minha visão, o Lula vai vetar. Mas assim, já foi um avanço aqui. Já foi um avanço em relação a esse projeto. E na sua visão, escreve para mim. Você acha que aquele cara que sai, já estuda, faz vestibular, está fazendo faculdade, ele tem que ter o direito de passar o final de semana com a sua família, desde que ele não cometeu crime violento, nem nada nesse sentido, ganhando uma benesse aí no cumprimento da pena? Coloca no comentário que eu quero saber. Isso aqui é uma questão muito pessoal dos comentários das pessoas, tá bom? Outro ponto que eu quero conversar com vocês. O André Mendonça votou por absolver, ou então até diminuir a pena para 5 anos para os réus do 8 de janeiro. Mas foi voto vencido.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, divergiu do posicionamento da maioria do plenário em caso que analisa 29 ações penais de réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Enquanto a maioria da corte votou pela condenação de mais de 29 réus com penas que variam de 14 a 17 anos, Mendonça votou por absolver ou por penas menores. Só que, assim, já é voto vencido. O relator, que é o Alexandre de Moraes, e mais 6 já votaram por condenações duras, de 14 a 17 anos e mais 30 milhões em indenizações morais. A grande questão aqui que a gente começa a observar, que a gente começa a ver aqui, é que o André Mendonça ele tenta descolar nesse assunto aqui do posicionamento dos demais membros do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, ele e Nunes Marques, se acompanhar, são votos vencidos. É 2 contra 9. Nunca eles vão conseguir formar qualquer tipo de maioria no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, enfim, vai sempre permanecer à vontade da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, outro ponto que a gente quer discutir com vocês é que hoje a gente começa a perceber que prefeitos e até governadores começaram a não obedecer ao governo federal em muitas linhas de raciocínio. A Constituição diz que os poderes, que as entidades estatais, estados, municípios, União, são independentes, né? Eles têm independência em relação uns aos outros. Mas tem a questão da competência. Quem pode legislar sobre o quê? É a Constituição que fala. Acontece que mesmo com o governo federal determinando algumas coisas, já começou a acontecer aqui no Brasil mais ou menos o que aconteceu no Texas. Um ou outro prefeito começaram a falar, não, eu acho que é ilegal, é inconstitucional, eu não vou respeitar. Exemplo, eu trago para vocês. Matéria da Gazeta do Povo. Cidade de Santa Catarina contrariam um decreto de Lula e autorizam clubes de tiro a funcionar 24 horas por dia. As prefeituras de Criciúma e de Navegantes, em Santa Catarina, sancionaram leis que permitem que clubes de tiro funcionem sem qualquer restrição de dia e de horário, sem distanciamento mínimo de qualquer outra atividade, como escolas. As leis municipais entraram em vigor em dezembro e vão na contramão do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em junho do ano passado, o petista determinou o limite para horários de funcionamento dos clubes de tiro em todo o país. Antes, os estabelecimentos podiam ficar abertos 24 horas, mas com o decreto de 21 de julho, o período de funcionamento ficou limitado entre as 6 horas da manhã e as 22 horas. O texto também estabelece medida mínima de 1 quilômetro entre clubes de tiro e escola pública ou privada. A vigência do decreto, no entanto, não é imediata e os clubes de tiro têm até janeiro de 2025 para fazer as adequações. Vamos lá. Indiscutivelmente, esses clubes de tiro movimentam boa parte da economia. E, sabe, nós vamos colocar aqui em discussão, o decreto do Lula, ele supera a lei municipal? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. O Lula, ele não tem poder, ele não tem capacidade legislativa. Ele pode editar decretos? Sim, decretos é para regulamentar leis existentes. Só que esse tipo de decreto, quando eu tenho uma lei municipal que pode tratar do tema, essa lei está acima. Então, assim, a não ser que essa lei seja questionada no Supremo Tribunal Federal, sei lá, por uma DPF, por exemplo, mas não tem lei que questiona isso, não tem lei para ser utilizada como parâmetro para a DPF, eu acho que os governadores, os prefeitos estão começando a achar mecanismos ali de enfrentar, sabe, o governo, como por exemplo o caso das escolas militares e também as escolas cívicos militares também. É uma situação em que os prefeitos e governadores não quiseram respeitar o Lula. Outro ponto, esse aqui, questão da vacina obrigatória. O governador de Minas Gerais e Santa Catarina anunciaram fim da cobrança de cartão vacinal nas escolas da rede estadual. Os governadores Romeu Zema, do Novo, e de Minas Gerais, do Novo de Minas Gerais, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, anunciaram que as escolas estaduais de seus estados não exigirão a carteira de vacinação no ato de matrícula na contramão do Estatuto da Criança e do Adolescente e das regras impostas ali para o Lula, né?
pelo Lula. A decisão dos governadores aconteceu depois que o governo federal incluiu em janeiro a vacina contra a Covid no plano de imunização infantil. Em Minas, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, acionou o Ministério Público contra a medida anunciada por Zema. Pois é, a deputada do PT, ela anunciou, acionou o Ministério Público contra o Zema por causa dessa medida tomada dele. E aí já tem membros do PT, do Partido dos Trabalhadores, falando que o Cleitinho e o Nicolas Ferreira foram responsáveis também por esse pedido aí junto ao Zema e que estão anti-vacina e por isso o Ministério Público vai ser acionado contra eles também. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que eu quero discutir com vocês aqui é uma jogada do Lula em criar ali um atrito entre governadores que são supostamente alinhados ao Bolsonaro com o alinhamento do PT. Por exemplo, é o caso do governador do Rio. O Lula subiu em palanque com Cláudio Castro e ignorou a tensão com Lira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Magé, no Rio de Janeiro, para evento que entrega 832 moradias pelo Minha Casa Minha Vida, e subiu no palanque, acompanhado do governador Cláudio Castro, do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro e de oposição ao atual governo. Na mesma senda, na mesma esteira, o Lula também fez afagos ao Zema. Lula convida Zema para evento em BH e pede para a militância não vaiar. O Palácio do Planalto convidou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, para participar de evento do governo federal ao lado de Lula na quinta-feira, em Belo Horizonte. É a primeira vez que ele vai a Minas Gerais desde que assumiu a presidência, né? No ato, o presidente da República deverá anunciar o novo calendário do leilão, da obra, né, do leilão da concessão da BR-381, obra incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, né, o PAC, do governo federal. Então, ele chamou o Zema e pediu que o Zema comparecesse. Chamou muita atenção e quase gerou um atrito a participação do Tarcísio de Freitas junto ao Lula naquele evento que inaugurava o túnel entre o Guarujá ali e o Porto de Santos ali, aquela região ali. Acontece que o Tarcísio precisava estar lá. O Lula tentou criar um conflito, mas não conseguiu. E o que o Lula está tentando agora? Está tentando ver se todos vão seguir essa linha de criação de conflito. Então, ele vai tentar se aproximar do Zema, ele vai tentar passar a imagem ali de que esses governadores não são tão à direita, tão bolsonarista. Isso é para tentar minar um pouco mais o Bolsonaro. Parece que não está dando certo não, mas ele ainda segue nessa estratégia, é o que a gente pode estar acompanhando aí, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Se gostou do conteúdo, coloca no comentário e a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.